Na última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, em uma decisão histórica, determinou que a União forneça o medicamento Zolgensma, que é considerado o remédio mais caro do mundo a uma criança de 2 anos de idade, residente aqui no estado do Ceará, que sofre de atrofia muscular espinhal, a conhecida AME. A decisão, inclusive, tem gerado uma grande repercussão e tem levantado questões cruciais sobre, por exemplo, o acesso a tratamentos médicos essenciais, ainda que estes tenham um custo elevado, seja em situações de plano particular ou no caso também do SUS, como foi justamente o caso dessa criança. E para repercutir um pouco dessa decisão, e especialmente essa questão do acesso à saúde, a gente vai conversar a partir de agora com a defensora pública e supervisora do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública aqui do nosso estado, doutora Karine Matos. Doutora Karine, boa noite, seja bem-vinda aqui ao DN Edição da Noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar participando com você agora à noite, Sávio. Doutora Karine, importante a gente explicar para o nosso ouvinte, telespectador e internauta, todo cidadão tem direito e garantido à assistência à saúde? De acordo com a nossa Constituição de 88, no artigo 196, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, está lá registrado, né? Então, assim, há um leque de informações que advém com a configuração desse artigo 196. A assistência à saúde, que vem desde a assistência primária, seria o de atendimentos impostos, até os tratamentos mais complexos, que já, evidentemente, aquele que precisa e não está recebendo naquele momento, também está protegido por essa norma constitucional. Doutora Karine, e nesse caso, né, dessa criança, a gente teve aí os pais precisando acionar a justiça para poder ter esse direito garantido, né, desse medicamento. É um medicamento que é considerado o medicamento mais caro do mundo, tem um custo elevadíssimo, mas a justiça deu essa decisão a favor dos pais, né? Tanto que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, precisou o ministro Cristiano Zanin tomar essa decisão a favor dos pais. Como é que funciona isso, né? Ou seja, como é que as pessoas elas podem ter acesso, ainda que seja em situação dessa, como no caso dos pais dessa criança que foi pelo SUS, ou até mesmo em situações em que os pais, enfim, um familiar ou a pessoa em si tem um plano de saúde particular. O que ela deve fazer quando ela se deparar com esse tipo de situação, né? Ela sentir que o direito dela à saúde não está sendo respeitado, por exemplo? Quanto ao sistema público de saúde, Sávio, ela deve, primeiramente, tentar administrativamente, junto ou ao município ou ao estado, garantir o direito dela no momento que ela queira fazer um exame ou ter acesso mesmo à medicação. Já quanto aos planos de saúde, quando roda ANS. Mas há já inúmeras decisões judiciais onde o médico prescreve, diz qual é o melhor tratamento, porque já há uma jurisprudência consolidada dizendo que o médico é quem sabe qual é o melhor tratamento, qual é a forma de fazer a abordagem daquela doença. Então, com esse relatório médico que embasa tanto a ação judicial contra o poder público e as ações judiciais contra os planos de saúde, o principal documento é o relatório do médico, reportando a doença e reportando qual é o melhor tratamento a ser utilizado. Nós estamos conversando, minha gente, com a doutora Karine Matos, ela que é defensora pública e também supervisora do Núcleo de Defesa da Saúde, da Defensoria Pública. Doutora Karine, e no caso dessas situações, né, como é que as pessoas podem, por exemplo, procurar atendimento lá da Defensoria? Que tipo de documentação devem apresentar para solicitar esse tipo de assistência à Defensoria Pública, aos defensores, enfim? Bom, o principal documento que vai embasar qualquer ação de saúde, seja ela contra o poder público, seja contra os planos de saúde ou os planos de gestão, é o relatório do médico. Esse relatório do médico ele tem que estar extremamente consubstanciado nas informações de extrema importância. Qual é a principal informação que tem que ter nesse relatório médico? Que aquele tratamento, que aquele medicamento, aquele procedimento cirúrgico é de uma forma emergencial, que precisa ser realizado logo, tendo em vista as consequências que a pessoa pode ter. Por exemplo, algumas consequências são, inclusive, a pessoa vir a óbito.
Então, esse relatório médico, ele tem que dizer, de fato, o que é que está precisando. Então, é importante que as pessoas compreendam, chegando na Defensoria Pública, que além dos documentos dela, os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovação de renda, para poder ser assistido pela Defensoria Pública, o relatório do médico, constando todas as informações, desde da doença, que é a comorbidade que a pessoa tem, a medicação que ela precisa utilizar e as consequências caso essa medicação ou esse procedimento cirúrgico não seja realizado. Então tá aí, minha gente, orientações importantes para você que está aqui acompanhando a nossa programação. Vou agradecer aqui a participação da doutora Karine Matos, ela que é supervisora do Núcleo de Defesa da Saúde, da Defensoria Pública, também defensora pública, sempre participando aqui da nossa programação e sempre com orientações muito importantes em relação ao seu direito. Doutora Karine, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Prazer revê-lo. Tudo de bom. Um abraço. Um abraço.